Eu gostei, literalmente, tanto que minha nota no My Anime List foi... E o anime começou muito bem, mesmo que tenha mudado muita coisa. E isso sim, foi uma melhora significativa também. Olha, dá pra fazer só uma coisa se movimentando por vez com esse orçamento. E aí, meus queridos, eu espero que esteja tudo maravilhosamente bem aí com vocês. E finalmente chegou Kijin Gentou Show, um anime que eu falei bastante aqui nos vídeos do canal, porque ele poderia dar uma grande boa surpresa, já que ele se parece muito com Kimetsu no Yaiba, ou Demon Slayer, como preferir. E até o pessoal comentou bastante também que ele iria, assim, surfar muito na onda do Kimetsu, e literalmente poderia vir com uma grande surpresa. Porém, a gente já sabia de dois grandes problemas aí que poderiam interferir na obra. O primeiro é que ia ser adaptado pelo estúdio Yokohama, e olhem isso daqui, não tem lá grandes animes, a amassante maioria é aquela nota mais baixa, 6 e pouco, que não é legal para um anime. Teve por último Majo Toyaju, que foi muito bom sim, em termos de animação tá bonito, movimentação tá bem fluida, até por isso que foi um dos poucos animes que teve uma nota relativamente boa desse estúdio. E mesmo que na equipe a gente tenha bons nomes sim na staff, como produtores e tudo mais, que já participaram de Dandadan, Dorohedoro e até Summertime Render, ótimos e excelentes animes, o problema é que teve uma demora ali de 9 meses pra lançar esse anime. Era pra ter saído no ano passado, mas a estreia aconteceu com um episódio duplo com mais de 50 minutos, que eu tive um misto de sentimento aqui. Eu gostei, literalmente, tanto que minha nota no My Anime List foi 7 que eu coloquei, só que incrivelmente acabou ficando, pelo menos até o momento desse vídeo, com uma nota muito superior a isso. Até bem alta para esse anime pro estúdio Yokohama. Ele ficou com nota 7.6. Nessa primeira parte do vídeo não vai ter spoilers, tá? Pode ficar bem tranquilo. Eu vou só dar uma geral em cima da história e depois lá na metade pro final, aí sim vai ter, mas pode ficar tranquilo que eu vou avisar o momento que tiver. E só para vocês terem uma noção, esse anime não tá, por enquanto, em nenhum catálogo de nenhuma streaming. Não tá na Crunchyroll, não tá na Netflix, não tá em lugar nenhum. Então, provavelmente, por conta disso, pode ter passado despercebido de muita gente. A história fala basicamente sobre um garoto que tem uma irmãzinha mais nova, meio Oni, e ele foi treinado para ser um samurai exterminador de Onis, e aqui eles têm poderes sobrenaturais, só que os humanos são só humanos comuns mesmo. E o garoto acaba sendo o mais forte do vilarejo todo e ainda o protetor da sacerdotisa, que também é sua amiga de infância, onde ambos são apaixonados um pelo outro. Até o momento em que encontra dois Onis com poderes surreais e tudo na sua vida muda quando ele precisa viajar através das eras para caçar a líder desses demônios. E o anime começou muito bem, mesmo que tenham mudado muita coisa. Nossa, mudaram muita coisa. A ordem dos acontecimentos, estenderam algumas coisas, colocaram uma história que às vezes não existia tão bem assim. Então, melhorou muito. Conseguiram fazer a história ficar muito mais fluida e fácil de se entender aqui do que tá acontecendo, porque no material original, principalmente no início dele, o passado do garoto fica se misturando com o presente, aí fica tudo meio confuso, e muitas das cenas dele criança só tinham um quadro no mangá, e aqui teve toda uma abordagem só pra juventude dele, explicando como ele se tornou quem é, quem são os personagens, deu uma introdução bem melhor a essa organizada e extensão que teve na parte de quando ele era criança, porque muita coisa sequer tinha no mangá. E um grande exemplo de melhoria que a gente teve aqui é literalmente as paisagens, os cenários. Porque se no mangá era pra ser só um campo com um riozinho Michuruca, aqui tem árvore atrás, parece até as glicínias do Kimetsu no Yaiba, o personagem mexe na água, e no mangá só ficava parado mesmo. E tem várias e várias dessas melhorias de cenários, principalmente quando tem imagens mais estáticas, ou um foco em um personagem falando, tudo em volta fica muito mais bonito. E tem também as lutas que deram uma melhorada, porque deram uma estendida nelas, colocaram um pouquinho mais de alguma coisa ou outra, só que o problema é essa animação inconsistente que a gente tem, e ela só aparece na hora da luta. No mangá, as lutas são bem básicas, aqui deram uma estendida a mais, tem mais ação, tem mais diálogo entre os personagens e os Onis, só que a qualidade das lutas caiu significativamente perante ao que a gente acabou de falar. É Oni torto, parece que pechou de frente com uma Kombi, é o protagonista com uma qualidade muito inferior ao que acabou de apresentar segundos atrás, e isso incomodou. Não que tire o mérito do restante da obra, né? O episódio em si foi muito bonito, foi legal, a história é muito boa, só que esse pode ser um problema que acabe passando para os outros episódios. Mesmo que no mangá, na realidade, não tenham tantas lutas assim e elas são um pouquinho mais rápidas. Então, se eles não conseguirem lidar nem com essas lutas rápidas de uma maneira mais decente,
a nota literalmente vai despencar. E agora com um spoiler, analisando literalmente o episódio em si, mostrando o que realmente teve de mudança do mangá pro anime, o final desse episódio é o início do mangá, dele chegando lá em 2009 e vendo que o santuário tá a salvo. Esse é o início de tudo que aqui foi apresentado como final. Porém, o início do anime foi mostrando quando os dois irmãos eram crianças, que a garotinha meio Oni sofria agressão e preconceito do próprio pai, e aí eles fogem juntos e acabam sendo adotados porque sim, por um cara que era um caçador de Onis e o atual guardião da sacerdotisa de uma cidade. Nisso tem toda uma explicação que a sacerdotisa é a esposa desse samurai, que eles têm uma filha, mas ela não pode ver a própria mãe, e ainda mostra o garoto sendo treinado para ser futuramente um exterminador de Onis, até porque a filha legítima dele iria tomar o lugar da mãe no futuro, então ele poderia protegê-la. E esse início que foi explicado e mostrado no anime, ele tem sim na obra original, no mangá, só que ele aparece como se fossem flashbacks ali e super embaralhado. Não explica tão bem assim como era a vila, o relacionamento dos personagens não é tão profundo quanto apareceu no anime, e isso deu uma melhorada imensa, deixou muito mais profundo a história e pegou o quê? Uns 10 minutos só do episódio? Aí a gente volta pra normalidade, mostrando o garoto já com 18 anos, sendo um samurai que precisa proteger a sacerdotisa dos Onis, que começaram a aparecer cada vez mais de formas mais sorrateiras, uma até tentando se passar por um humano. E eu não entendi, mas eles acabaram tirando uma parte aqui, porque antes do garoto ir lá falar com a sacerdotisa e o resto do pessoal pra avisar que tinha acontecido isso, que tinha aparecido um Oni com aparência humana, mostra ele vendo uma mulher atacando ela, que depois acaba se revelando ser uma Oni, aí ele arranca sua cabeça. E aí eu acho que eles tiraram essa parte de ação, por mais minúscula que seja, porque provavelmente ela teria a mesma qualidade inferior de animação que as outras, então por isso provavelmente acabaram só tirando ela. Só que o legal é que o Jinta, o protagonista no anime, ele é bem mais sério, tem um ar mais de samurai que segue à risca todas as regras, mesmo que isso seja ruim pra ele, que é um outro ponto que eu gostei bastante porque ele não fica com ar de criança, já que no mangá ele não é tão assim. Depois o que temos é um aprofundamento maior na relação do Jinta com a sacerdotisa, a explicação de como o pai adotivo morreu protegendo a antiga sacerdotisa e até mesmo a irmã do Jinta que o ama muito e quer sempre ficar ao seu lado, enquanto ele tem um carinho por ela, mesmo ela sendo um Oni. E de novo, a gente tem mais uma parte que foi completamente deixada de lado, porque no anime segue pra sacerdotisa saindo num encontro com o Jinta, só que no original o Jinta recebe primeiro uma nova missão pra achar dois Onis que foram vistos vagando na região, e quando encontra tem um breve confronto, nada demais, e os dois Onis, que é uma mulher que vê o futuro e o Oni Bodybuilder, falam pro garoto onde é que tá a base deles, só que ele acaba não indo atrás porque poderia ser uma armadilha e lidar com dois ao mesmo tempo aí já seria demais. Aí sim ele volta pra aldeia, avisa a sacerdotisa e os outros chefes locais que dizem pra ele ir lá derrotar os Onis daqui uns dias, mesmo que fosse uma armadilha, até porque de qualquer maneira ele é o mais forte dali mesmo, enquanto todo o resto iria proteger a sacerdotisa. E aí sim, só no outro dia a gente tem o encontro dos dois, com a sacerdotisa dizendo que vai ter que se casar à força com o filho de um dos chefes locais, mas que sempre amou o Jinta, e mais uma sutil mudança que ela até diz que pensou em fugir com ele, só que no mangá é um pouco mais completo, porque ela diz que queria até ter um filho e viver sua vida com ele longe dali, e o Jinta ainda diz que também a ama. E de novo, essa também é uma parte que acabou sendo mudada ali, e que deixa o Jinta com um ar mais daquele samurai que nunca desvia do seu caminho, mas honestamente eu senti falta aqui desse eu te amo dele pra ela que teve no mangá. E como eu comentei antes, tem toda uma melhora no visual das coisas, o cenário mudou completamente, nesse fica mais visível, ficou muito bom. E agora sim, enfim, tem o encontro do Jinta com o Oni Bodybuilder, mesmo que no mangá ele já tenha os encontrado antes, e a Oni que vê o futuro indo atrás da irmãzinha dele meio Oni pra persuadi-la. Na luta dos dois é que teve um ponto maravilhoso que estenderam um pouco a luta, mas eu achei tão estranho duas coisas, que a qualidade cai nitidamente, o Oni tá bem ruim, a cara toda escroncha, as movimentação estranha, e me deu uma sensação de que o Oni tava se segurando, não tava lutando com todas as forças, porque quando o Jinta atacava o Oni, ficava mais estático. Isso foi algo mais problemático, mesmo que não tenha sido, nossa, que coisa horrível. É como se o pessoal que tava fazendo essa produção falasse assim, olha, dá pra fazer só uma coisa se movimentando por vez com esse orçamento. Ambos acabam perdendo um braço, mas no final o Jinta é quem sai vitorioso, com o Oni ainda lhe dando ou passando o seu poder
pro próprio garoto, que é de ficar consumindo outros seres e pegando o poder deles pra si. Então agora isso pertence ao próprio Jinta. No fim, ele volta pra vila, até porque tem uma outra Oni lá que ainda está atrás da sua irmã, mas quando chega se depara com a vila toda em chamas e tiraram mais uma parte aqui, mas teria muita gente também desfalecida em todo lugar. Quando encontra a sacerdotisa, ela está sendo atacada por um Oni que ele não reconheceu de início, mas depois entende que é a sua irmã, que descobriu que ela teria relações com outro homem que não seria o seu irmão. E esse cara que ia ter um filho com ela, no mangá, ele é muito mais nojento e babaca e chato pra caramba. E aí, óbvio, ela ficou possessa com isso porque os dois se amavam, então isso seria algo como uma traição. E quando o Jinta chega e segura o corpo da sacerdotisa, no original, ela perde a cabeça enquanto estava indo em direção a ele. E isso seria muito mais impactante, só que no anime, ela perde já nos seus braços, só que o que acontece depois foi uma mudança muito boa, porque a irmã Oni fica segurando a cabeça da sacerdotisa um tempão, esfaqueando ela, ficou bem mais macabro, e a raiva que ela expressou ficou bem mais vívida também. E isso sim, foi uma melhora significativa também, mesmo que depois na parte de ação, em um pontinho ou outro ali dá uma caída na animação, e aí tem toda a luta deles, ele mete um murro na menina, nossa, fez ela voar, coitada, e depois a Oni que vê o futuro, acaba se sacrificando para que a Mei Oni conseguisse fugir, dizendo que um dia iria voltar e destruir tudo. No fim, ele acaba recebendo a Yarai, que é uma espada lendária, ela não enferruja, tem durabilidade imensa e que antes ficava sob posse da sacerdotisa. E só para lembrar vocês que esse caos todo, essa desgraça desenfreada, só aconteceu por causa da desgraça desse velho aqui. Que se não fosse ele querer forçar a sacerdotisa a se casar com o filho dele, porque ai, eu sei que vocês se amam, mas o meu filho também gostava dela e eu queria vê-lo feliz. Ah, vá pra desgraça, ferrou todo mundo. A Mei Oni tava ali de boa, até poderia ser futuramente uma filha praticamente, né, considerada uma filha, pelo Jinta e a sacerdotisa, que iriam ser um casal. Aí vem esse velho da desgraça aí e caga tudo. E como já dito, o que era pra ser o início acabou ficando pro final desse primeiro episódio longo, que é o Jinta chegando no santuário 170 anos depois, e vamos acompanhar no decorrer toda a sua história através das eras até chegar nesse último momento apresentado. Então assim, eu gostei muito da obra, tem uma boa história, os personagens são interessantes, o mangá já era bem cativante, o anime tá sendo também. Pra ser do estúdio Yokohama e ter esse orçamento que teve, tá legal, tá muito bom. O grande e único problema pra mim, que pode sim muito interferir nos próximos episódios e na obra em geral, é essa qualidade mais instável que a gente tem principalmente na parte das lutas. E infelizmente, por mais que parecido seja, não veio com a mesma qualidade que o Kimetsu no Yaiba. Aí vai ter muita gente que pode falar, nossa, mas o mangá não é tão detalhado assim, as lutas são mais curtas, não é tão bonito. Tá, mas Kimetsu no Yaiba também não é. As lutas não são tão boas assim, não é tão detalhado, eles salvaram muito na adaptação pro anime. Mas mesmo assim, em todo caso, junto com uma Johto Yaju, eu ainda acredito que ele venha a ser o melhor anime do estúdio Yokohama. Mas e você já viu o anime, gostou, curtiu, já conhecia a obra? E o que você espera dos próximos episódios? Concorda comigo ou discorda de mim? Não esquece de deixar seu comentário, curtir o vídeo para dar aquela força pro canal e se inscrever para não perder nenhuma indicação e novidade sobre o mundo dos animes. Meu muito obrigado e valeu!